Ela era só uma menina de 19 anos, criada no silêncio da roça, acostumada com o cheiro da terra molhada e o barulho dos grilos à noite, mas nunca preparada para o destino que a própria família lhe reservaria. O sol queimava forte naquela manhã empoeirada quando o pai dela, seu Ernesto, homem de rosto duro e mãos marcadas pelos anos de enxada, decidiu que a única saída para pagar a dívida de gado era entregar a própria filha em um negócio cruel que nem mesmo os vizinhos ousariam comentar em voz alta. O olhar dele era frio, distante, como quem não carregava mais compaixão nenhuma no peito. Maria Clara, a jovem, estava no quintal, com um vestido simples azul já desbotado pelo tempo, varrendo o terreiro quando ouviu a conversa atravessando a parede fina de madeira. A mãe chorava baixo, implorando que o marido pensasse melhor, mas a resposta vinha como ferro em brasa. Ou entrego a menina ou perco a terra. Você prefere ver a gente na rua. Prefere ver o nome da família jogado na lama. Oh, negócio está feito. E quem vai levar é o boiadeiro. Aquelas palavras cortaram o ar. Maria Clara deixou a vassoura cair no chão de terra batida, o coração disparando como se quisesse fugir pela boca. Ela sabia que o pai era homem bruto, mas nunca imaginou que chegaria a ponto de colocar preço em sua vida. O cheiro da poeira se misturava ao gosto amargo da rejeição. O mundo parecia girar devagar, mas a decisão já estava tomada naquela tarde. Um homem de chapéu baixo e olhar fechado se aproximou, montado em um cavalo castanho forte. Chamava-se Miguel Ângelo, boiadeiro conhecido em toda a região por sua postura firme, mãos calejadas e fama de resolver os problemas sem falar muito. Diziam que era frio, que o coração dele tinha endurecido depois de uma tragédia do passado. Mas também diziam que ninguém sabia realmente o que se passava por trás daquele rosto sério. O negócio foi rápido. Um aceno de cabeça, algumas moedas e a promessa de quitar a dívida de gado que pesava como uma sentença. Zabra Ernesto. Maria Clara foi entregue como se fosse parte do pagamento, como se fosse apenas mais um objeto de troca. A mãe soluçava. Os irmãos olhavam calados, sem coragem de protestar. O vento soprava seco, levantando poeira, como se a própria terra se revoltasse contra tamanha injustiça. Vamos, disse Miguel, a voz grave, cortante. Ele não olhou para ela com desprezo, tampouco com ternura. Apenas estendeu a mão firme, chamando-a para subir na garupa do cavalo. Maria Clara tremia, mas não. Tinha escolha. Subiu, sentindo o couro quente da sela, o cheiro de suor e de feno grudado no tecido da roupa dele. O coração dela batia descompassado, uma mistura de medo e incerteza. A viagem até a fazenda foi silenciosa, interrompida apenas pelo som ritmado dos cascos contra o chão batido e pelo canto distante dos pássaros que anunciavam o fim da tarde. Maria Clara tentava controlar as lágrimas, mas cada quilômetro a afastava da vida que conhecia, por mais dura que fosse. Art es ficava ó. Casinha de madeira, a mãe chorando, a infância inteira. À frente, um destino incerto nas mãos de um homem que ela mal conhecia. Quando chegaram, a fazenda se ergueu diante dela como um gigante. Cercas de arame estendendo até onde a vista alcançava. Bois espalhados pelos pastos, galpões enormes e o casarão principal de madeira antiga, imponente e ao mesmo tempo solitário. Era um mundo completamente diferente do que Maria Clara conhecia. O silêncio ali era pesado, cortado apenas pelo mugido do gado e pelo ranger das porteiras. Miguel desceu primeiro, firme, e estendeu a mão para ajudá-la. Ela hesitou, mas aceitou, sentindo o aperto forte, calejado, que a sustentou por um instante. Ele não disse nada, apenas fez um gesto com a cabeça indicando o caminho até a casa. Maria Clara respirou fundo, tentando conter o nó na garganta, e seguiu. Os primeiros dias foram de choque. O sol castigava sua pele clara enquanto aprendia a cuidar dos afazeres da fazenda. O corpo doía, as mãos se enchiam de bolhas,
mas o silêncio dela era maior que a dor. Miguel observava de longe, sempre de braços cruzados, a expressão dura, sem demonstrar compaixão. Cada erro era corrigido com palavras firmes, quase ríspidas. Não é assim que se faz. Presta atenção. Maria Clara se encolhia, mas não desistia. A cada dia tentava aprender mais, resistir ao cansaço, mostrar que não era apenas uma moeda de troca. No fundo, queria provar que, mesmo rejeitada pelo pai, valia alguma coisa. Queria mostrar que tinha força, que não seria quebrada tão facilmente. As noites eram ainda mais difíceis. No quarto simples dos fundos, ela chorava baixinho, lembrando da mãe, do pouco carinho que recebeu na infância e do peso da rejeição. O vento entrava pelas frestas da madeira, trazendo o cheiro de capim e o som distante dos grilos. Era como se a solidão fosse a única companhia. Mas o que ela não sabia era que Miguel, em silêncio, também a observava. Via a determinação dela, o jeito como mordia os lábios para não chorar, como se levantava antes do sol nascer para cumprir as tarefas sem reclamar. Ele não deixava transparecer, mas cada gesto dela mexia com algo que ele pensava estar enterrado. Um dia, enquanto ela tentava carregar 2 baldes pesados de água, quase tropeçando, Miguel se aproximou. Pela primeira vez, tirou os baldes das mãos dela sem dizer uma palavra. O gesto foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para acender uma chama de esperança no coração dela. Ele ainda não a via como filha. De dívida, talvez visse como alguém. Talvez houvesse algo ali, escondido sob a casca dura. Maria Clara sentiu o peito se encher de um calor estranho. Não era só gratidão, era como se aquele homem misterioso guardasse segredos que ela ainda descobriria. Segredos capazes de mudar não só o destino dela, mas também o dele. O tempo passou e pequenos sinais começaram a surgir. Um prato colocado à mesa sem ele pedir, um olhar que durava um segundo a mais, um silêncio menos pesado. Maria Clara percebia que a muralha dele não era inquebrável. Havia rachaduras, por menores que fossem, e em cada uma delas ela via a possibilidade de plantar algo novo. Mas na mesma medida em que a esperança crescia, também crescia o risco. Os vizinhos cochichavam, a família dela sumira do mapa e a verdade sobre o passado de Miguel ainda permanecia oculta. O que havia por trás daquele olhar sério? Por que ele vivia tão sozinho? E o mais importante, até onde ele estaria disposto a ir para transformar a vida dela de um negócio cruel em algo inesperado? Essas perguntas ecoavam como trovões silenciosos na mente de Maria Clara enquanto ela caminhava pela fazenda, sob o céu estrelado do sertão. Ela ainda não tinha respostas, mas uma coisa era certa, aquela história estava apenas começando. E você, que está assistindo, já imaginou o que acontece quando 2 vidas marcadas pela dor se encontram em meio à dureza do campo? Já pensou no que nasce quando a injustiça tenta esmagar, mas a coragem resiste? Es wie Folk, quer saber até onde essa história vai? Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem pela frente vai mexer com seu coração. As primeiras semanas de Maria Clara na fazenda foram como atravessar um deserto sem sombra. O corpo não estava acostumado àquele tipo de trabalho. Antes, na casa dos pais, ela cuidava apenas das tarefas simples do lar Farrauser, ou preparar o feijão, lavar a pouca roupa que tinham. Agora, de repente, enfrentava dias de sol escaldante, baldes de água pesados, bois agitados e a rigidez de Miguel, que parecia ter prazer em apontar cada falha. Ela acordava antes do canto do galo, quando o céu ainda era turo e as estrelas resistiam no horizonte. O som da chaleira no fogão, a lenha vinha da cozinha, mas era ela quem tinha que acender o fogo. As mãos, ainda sensíveis, se encheram de queimaduras leves e arranhões de tanto tentar manter a chama acesa. Miguel observava de longe, apoiado no batente da porta, o chapéu cobrindo metade do rosto. Não dizia nada no início, só observava,
como se esperasse o momento em que ela desistiria. Mas Maria Clara não desistia. Quando ia para o curral, as botas improvisadas que usava enxamei de barro e esterco. O cheiro forte do gado se misturava com a poeira levantada pelos cascos. O coração dela acelerava de medo quando algum boi se aproximava demais, mas ela fingia coragem, mesmo que por dentro estivesse em pedaços. Miguel sempre estava por perto, de braços cruzados, com aquele olhar que julgava e testava. Você tem que aprender logo, menina menos, disse-lhe num desses dias, a voz grave, quase irritada. Aqui não tem espaço para frescura. Maria Clara respirou fundo, engolindo o choro. Eu estou tentando. Ele estreitou os olhos, o rosto sério como pedra. Tentando não basta. Ou aprende, ou sofre. As palavras dele eram duras, mas havia algo escondido ali, um cuidado disfarçado de frieza. Maria Clara sentia mesmo sem provas que Miguel não era cruel como o pai dela, ele. Podia ser rude, mas não havia ódio nos olhos dele, apenas um peso antigo que ela não compreendia. Certa tarde, enquanto tentava varrer o terreiro, Maria Clara ouviu risadas atrás dela. Eram 2 peões da fazenda vizinha que tinham vindo ajudar com o gado. Eles cochichavam entre si, olhando para ela como se fosse apenas uma curiosidade barata. Essa aí não aguenta 2 dias de lida menos, disse um, rindo. Olha a cara de boneca assustada. Maria Clara apertou a vassoura com força, tentando não responder, mas o sangue queimava no rosto. Antes que pudesse reagir, Miguel apareceu atrás deles. Se vieram ajudar, ajudem. Se vieram para debochar, podem ir embora agora. A voz dele cortou o ar como faca. Os 2 homens se calaram na hora, abaixando a cabeça. Um deles ainda tentou se explicar, mas Miguel apenas ergueu a mão, mandando que seguissem para o curral. O silêncio que ficou depois foi pesado. Maria Clara olhou para ele, surpresa. Pela primeira vez, sentiu que ele a havia defendido. Não sorriu, não agradeceu em voz alta, mas por dentro o coração dela se aqueceu. Naquela noite, sozinha no quarto dos fundos, ela chorou em silêncio. Mas dessa vez, as lágrimas não eram só de dor, eram também de confusão. Porque aquele homem, que parecia feito de pedra, tinha se importado o suficiente para defendê-la. Os dias seguiram com mais provas. O sol queimava a pele dela até ficar vermelha, os calos nas mãos se multiplicavam, mas cada tarefa cumprida era como uma pequena vitória. Miguel continuava sério, mas vez ou outra, quando achava que ela não estava olhando. Maria Clara percebia o olhar dele fixo nela, avaliando, quase admirando sua resistência. Foi numa manhã de domingo que tudo mudou um pouco. Miguel estava no curral, observando os bois, quando Maria Clara apareceu carregando um balde de leite que havia tentado tirar sozinha. O balde estava quase vazio, e mais leite tinha se perdido pelo chão do que caído dentro. Ela mordeu os lábios, frustrada. Eu não consigo, murmurou, quase desistindo. Miguel caminhou devagar até ela. A presença dele era forte. O cheiro de couro e terra misturado com suor preenchia o ar. Ele pegou o balde das mãos dela com firmeza, mas sem agressividade, e se agachou ao lado da vaca. Não é só força, menos, disse, a voz menos dura que de costume. É jeito ritmo. Ele mostrou o movimento com as mãos calejadas, firmes, mas surpreendentemente delicadas. Maria Clara observava em silêncio, o coração acelerado não apenas pela lição, mas pela proximidade. Quando ele entregou o balde de volta, segurou suas mãos por alguns segundos, guiando os dedos dela. O toque foi breve, mas suficiente para fazer a respiração dela falhar. Agora atenta. Os olhos dele, antes frios, tinham uma centelha diferente. Maria Clara seguiu o movimento, concentrada. No início, as mãos tremiam, mas aos poucos ela pegou o ritmo. O som do leite caindo no balde ecoava suave, quase como uma melodia. Ela sorriu sem perceber e, quando levantou os olhos, encontrou
os dele fixos nela, não havia riso, não havia crítica, apenas um olhar silencioso, intenso, que dizia mais do que qualquer palavra. Assim tá certo? Perguntou ela, a voz baixa, quase um sussurro. Miguel assentiu devagar. Tá indo bem. Foi a primeira vez que ele elogiou. Poucas palavras, mas que para Maria Clara soaram como um mundo inteiro. O peito dela se encheu de uma esperança tímida, mas real. Talvez aquele homem não fosse apenas pedra. Talvez houvesse algo mais. À noite, deitada em sua cama simples, Maria Clara lembrou do toque das mãos dele sobre as suas. Lembrou do tom diferente da voz, da paciência inesperada. Sentiu o rosto queimar no escuro. Não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro dela dizia que aquela história não seria apenas dor. No dia seguinte, Miguel apareceu na varanda ao amanhecer. Estava com o chapéu na mão, olhando o horizonte como se carregasse o peso do mundo. Maria Clara hesitou, mas criou coragem. Posso ajudar no que for preciso hoje, disse. Ela, a voz firme. Ele virou o rosto para ela e por um instante o olhar não era de dureza, era de surpresa. Depois assentiu com a cabeça. Então vamos ver do que você é capaz. O desafio estava lançado. E Maria Clara sabia que não seria fácil. Mas, no fundo, algo nela queria mais do que apenas provar que era forte. Queria provar a ele que não era apenas a filha vendida de uma dívida de gado. Queria mostrar que era alguém capaz de mudar aquele lugar e talvez até aquele coração enquanto caminhavam lado a lado em direção ao curral. O sol começava a nascer, pintando o céu de laranja e dourado. A luz iluminava a poeira que subia com os passos, e naquele instante parecia que até a terra anunciava o início de algo novo. Você, que está ouvindo essa história, consegue sentir a força de uma menina que, mesmo rejeitada pela própria família, encontra dentro de si a coragem para enfrentar um destino cruel? Consegue imaginar o que nasce quando duas vidas quebradas se cruzam? Essa história já mexeu com você? Não esquece de deixar o like e se inscrever, porque ainda vem muita coisa que vai te surpreender. Os dias na fazenda seguiam com o mesmo ritmo duro, o sol queimando alto e as noites pesadas de silêncio. Mas dentro de Maria Clara, algo começava a mudar. O corpo, antes frágil e cansado, já se acostumava com o peso dos baldes, com o esforço de cuidar da horta e com a lida do gado. As mãos dela, antes delicadas, agora traziam calos, marcas de resistência. Cada tarefa cumprida era uma prova para si mesma de que não seria vencida. Miguel observava, não dizia em voz alta, mas via. No início, esperava que ela desistisse a qualquer momento, que fugisse chorando como tantas outras que já tinham passado por dificuldades parecidas. Mas Maria Clara ficava, caía, levantava, chorava baixinho à noite, mas de manhã estava de pé, pronta para mais um dia. Aquilo mexia com ele, mais do que gostaria de admitir. Uma noite, sentado na varanda de madeira, olhando o céu estrelado, Miguel pensava no passado que tentava esconder. O cheiro do café vindo da cozinha misturava com as lembranças de outra época, de uma mulher que ele havia amado e perdido. O riso dela ainda ecoava em sua memória, mesmo que tentasse sufocar. Foi naquele mesmo lugar que jurou nunca mais se deixar levar por sentimentos, nunca mais dar brechas para a dor. Desde então, construiu uma muralha ao redor do próprio peito. Maria Clara, que estava saindo da cozinha, notou a expressão distante dele. Por um instante, quis se aproximar, mas hesitou. Ainda assim, deu alguns passos e ficou de pé ao lado da varanda, sem dizer nada. Apenas olhou o céu junto dele. O silêncio que se instalou não era desconfortável. Era quase um acordo, duas almas que carregavam pesos demais, mas que naquele instante se permitiam descansar. Já vi esse olhar antes, disse ela baixinho, quase como quem falava para si. É o olhar de quem perdeu algo que nunca volta. Miguel virou o rosto para ela, surpreso com a coragem das palavras.
Estreitou os olhos, mas não respondeu de imediato. Apenas respirou fundo e voltou a olhar as estrelas. O passado não interessa menos, respondeu, enfim, a voz rouca. O que passou? Passou. Maria Clara não insistiu, mas dentro dela a certeza crescia. Miguel carregava dores que explicavam sua dureza. E se ela tivesse paciência, talvez pudesse descobrir o que havia por trás daquela armadura. No dia seguinte, enquanto cuidava da horta, Maria Clara ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu Miguel se aproximando. Ele trazia nas mãos um saco de sementes. Isso aqui é para você aprender a plantar de verdade, disse ele, entregando o saco. Não adianta só arrancar mato e regar. Se quiser colher, tem que saber plantar. Ela pegou as sementes com cuidado, sentindo os dedos dele roçarem nos seus por um instante. Obrigada. Miguel se agachou ao lado dela, mostrando o gesto certo, a profundidade exata no solo. A voz dele, mesmo grave, tinha menos dureza do que de costume. Maria Clara seguia cada instrução, mas o coração acelerava com a proximidade. Sentia o cheiro de terra molhada misturado ao cheiro dele, e aquilo a deixava confusa. Viu, não é força, é jeito. Ele repetiu as mesmas palavras que havia dito no curral dias antes. Maria Clara ergueu os olhos, encontrando os dele por um instante Zório Têmeda. Acho que já ouvi isso de você antes. Miguel desviou o olhar, mas os cantos da boca quase se curvaram em um riso contido. Foi rápido, quase imperceptível, mas suficiente para fazer o coração dela saltar no peito. Naquela noite, quando todos já dormiam, Maria Clara saiu até a varanda. O vento frio do sertão fazia as folhas dançarem, e o céu estava pontilhado de estrelas. Ela pensava na mãe, na dor de ter sido vendida, mas também pensava em Miguel. Lembrou do jeito como ele ensinou a plantar, da paciência escondida naquelas mãos calejadas. De repente, ouviu passos atrás dela. Era Miguel, que vinha da cocheira. Ele parou ao lado dela também, olhando para o céu. O que faz acordada essa hora? Perguntou, a voz baixa. Não consegui dormir, respondeu. Às vezes a cabeça não deixa. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, sem olhar para ela, disse, quando eu não conseguia dormir, vinha aqui também. Ficava olhando o céu, até cansar. Funcionava. Perguntou ela. Às vezes, outras vezes, só me lembrava do que não queria. A voz dele tinha um peso que doía de ouvir. Maria Clara não sabia o que dizer. Apenas ficou ali, compartilhando o silêncio com ele. Até que, num gesto inesperado, Miguel tirou o próprio casaco de couro e colocou sobre os ombros dela. Vai pegar frio, disse seco, como quem não queria demonstrar cuidado. Maria Clara segurou o casaco com força, sentindo o calor que ainda vinha do corpo dele. O coração dela disparou. Obrigada. Ele não respondeu, apenas ficou olhando o céu. Mas aquele gesto, pequeno e inesperado, foi como uma chama acesa no escuro. Pela primeira vez, Maria Clara sentiu que não estava completamente sozinha naquela fazenda. Os dias seguintes mostraram uma mudança sutil. Miguel ainda era duro, ainda cobrava, ainda tinha um olhar severo. Mas havia momentos em que deixava escapar sinais de humanidade. Um copo d'água deixado para ela na beira do curral, uma palavra menos ríspida, um silêncio que carregava algo além da frieza. Maria Clara percebia cada detalhe, guardava cada gesto como se fossem tesouros. E, sem perceber, começava a plantar também no coração dela semente de algo que não sabia nomear. Não era apenas gratidão. Era algo maior, mais perigoso, mas também mais bonito. Miguel, por sua vez, lutava contra o que sentia. Cada vez que olhava para a jovem, lembrava-se do juramento que fizera a si mesmo de nunca mais abrir espaço para o amor. Mas os olhos dela, tão firmes apesar da dor, o desarmavam. Ele tentava manter a distância, mas a cada dia sentia a muralha se rachar um pouco mais. E você, que está acompanhando essa história,
Já percebeu como a vida gosta de juntar duas pessoas quebradas para criar algo novo? Já sentiu essa tensão no ar, quando a frieza de um coração começa a derreter diante da coragem silenciosa de outro? Se esse momento tocou você, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você faria no lugar de Maria Clara e se inscreve no canal, porque essa história ainda vai te surpreender muito. O calor daquele verão parecia nunca dar trégua. O sol castigava a terra até deixá-la rachada, e o gado andava inquieto, como se pressentisse que algo maior estava por vir. Maria Clara já estava mais acostumada à lida, mas ainda enfrentava dificuldades. O corpo cansava a SM, ou és tu, e às vezes o desespero batia. Só que agora havia algo diferente. Ela já não enfrentava os dias como uma prisioneira sem saída, e sim como alguém que começava a criar raízes naquele lugar. Miguel percebia, mesmo sem querer admitir, o jeito como ela carregava os baldes sem reclamar, como cuidava da horta com paciência, como olhava para cada animal com respeito. Era impossível não notar. E por mais que tentasse manter a muralha algo nele semexe a cada dia, naquela semana um problema sério abalou a fazenda. Um dos bois mais fortes escapou do curral durante a madrugada. Quando amanheceu, o animal já estava no pasto aberto, agitado, ameaçando derrubar cercas e colocar os outros em risco. Miguel montou no cavalo imediatamente, chamando 2 peões para ajudá-lo. Maria Clara, ao ouvir a confusão, correu atrás, mesmo sem entender direito o que fazer faica a casa, gritou Miguel quando a viu se aproximando. Isso não é para você. Mas ela não obedeceu. O coração dela batia descompassado, mas os pés correram até a cerca e de lá ela observava a cena. O boi corria desgovernado, os homens tentando cercá-lo, mas cada movimento errado fazia o animal se enfurecer ainda mais. O risco de alguém se ferir era grande. De repente, o boi avançou contra um dos peões, que tropeçou na pressa de se afastar. Maria Clara gritou, levando ASM, ou boca. Miguel, sem pensar 2 vezes, puxou o cavalo para frente, colocando-se entre o animal e o homem caído. A cena durou segundos, mas pareceu eterna. O boi se deteve, encarando o cavalo de Miguel bufandou pesado. O silêncio da tensão tomou conta. Com calma, Miguel puxou a corda e conseguiu laçar o boi pelo pescoço. O animal ainda se debatia, mas aos poucos foi sendo controlado. O suor escorria pelo rosto de Miguel, o coração disparado, mas a firmeza dele era inabalável. OPE, SV. Levantou, assustado, mas inteiro. Maria Clara, atrás da cerca, respirava ofegante com os olhos fixos naquele homem que parecia carregar o mundo nas costas. Quando tudo se acalmou e o boi foi levado de volta ao curral, Miguel desmontou do cavalo. As mãos tremiam levemente, mas o rosto mantinha a mesma seriedade de sempre. Maria Clara correu até ele, sem conseguir conter. O senhor podia ter se machucado, disse a voz embargada. Miguel a olhou, surpreso com a preocupação. Por um instante, a dureza dos olhos se quebrou. Faz parte da vida na fazenda. Sempre foi assim. Ela balançou a cabeça, os olhos marejados. Sempre foi assim porque o Senhor nunca deixa ninguém se aproximar. Carrega tudo sozinho. Mas até pedra se quebra com o tempo. As palavras dela o atingiram fundo. Miguel não respondeu. Apenas desviou o olhar e seguiu caminhando em direção ao galpão. Mas dentro dele, algo havia se remexido. Era como se a jovem tivesse visto através da armadura que ele tanto tentava manter. Naquela noite, Maria Clara estava sentada perto da cozinha, costurando um pedaço de pano, quando ouviu passos pesados se aproximando. Miguel parou diante dela, com um olhar sério como sempre, mas os ombros pareciam mais pesados. — Por que você não me obedeceu hoje? Perguntou. A voz era firme, mas não havia raiva, apenas exaustão. Maria Clara ergueu os olhos. — Porque eu não consigo ficar parada vendo alguém se arriscar sozinho.
Se um dia fosse eu no lugar, o senhor teria feito o mesmo. Silêncio se instalou. Miguel respirou fundo, passando a mão na nuca, como fazia sempre que estava nervoso. Finalmente se sentou na cadeira ao lado, coisa que raramente fazia. Eu já perdi gente demais, menos, confessou, a voz rouca, quase um sussurro. Minha esposa morreu cedo. Meu pai, um homem duro como pedra, nunca me deu carinho. E quando achei que tinha encontrado o meu lugar tudo, es Vedesfets. Desde então, decidi que era melhor carregar o peso sozinho. Maria Clara ficou em silêncio, o coração apertado. Finalmente, uma brecha. Finalmente ele deixava escapar um pedaço do passado. Sinto muito, disse ela, com suavidade, mas ninguém aguenta sozinho para sempre. O Senhor pode se fechar o quanto quiser, mas a vida sempre encontra um jeito de abrir rachaduras. Miguel a olhou nos olhos. Pela primeira vez, não desviou. O silêncio era denso, cheio de coisas não ditas. E então, num gesto inesperado, ele tirou do bolso uma pequena medalha de ferro envelhecido. Colocou-o sobre a mesa, empurrando em direção a ela. Era da minha mãe, disse. Ela me deu antes de morrer. Eu sempre carreguei. Não sei porquê, mas acho que você devia ficar com ela agora. Maria Clara olhou para a medalha com espanto. Era um gesto simbólico, quase impossível de acreditar. Aquilo não era apenas um objeto, era parte da história dele, parte do coração que ele nunca mostrava a ninguém. Eu não posso aceitar, disse ela, com a voz trêmula. Pode sim, Miguel interrompeu. Porque, de algum jeito, parece que você entende essa dor melhor do que qualquer um. Maria Clara pegou a medalha com cuidado, os olhos marejados. Segurou-a contra o peito, sentindo o peso não só do metal, mas também da confiança que vinha junto. A partir daquele dia, algo mudou entre eles. Não era um romance declarado, não eram palavras doces. Era algo mais profundo, silencioso, construído em gestos pequenos e olhares longos. Maria Clara começava a perceber que a fazenda não era apenas um lugar de dor. Podia ser também um lugar de recomeço. E você, que está acompanhando essa história, já percebeu como um gesto simples pode carregar o peso de uma vida inteira? Já imaginou receber algo que representa o coração fechado de alguém, como se fosse um convite silencioso para entrar? Se isso mexeu com você, deixa seu comentário aqui embaixo e se inscreve no canal, porque o que vem depois dessa virada vai deixar tudo ainda mais intenso. O dia seguinte começou como qualquer outro, com o sol pintando o céu de tons alaranjados e o canto dos galos ecoando pela fazenda. Mas para Maria Clara, nada mais parecia igual. A medalha que Miguel havia lhe dado na noite anterior pesava em seu bolso como um segredo precioso. Ela segurava de vez em quando, sentindo a frieza do metal aquecer em suas mãos, e cada vez que tocava o objeto, lembrava do olhar dele, da forma como tinha finalmente baixado a guarda. No café da manhã, Miguel apareceu como sempre, chapéu baixo, passos firmes, a expressão séria. Mas Maria Clara notou algo novo. Ele demorou alguns segundos a mais observando-a. Não disse nada, apenas serve-os do café forte e do pão caseiro que ela havia preparado. Mas quando seus olhos se encontraram, Maria Clara teve certeza havia ali uma chama que ele tentava esconder, mas não conseguia apagar. Os trabalhos do dia foram intensos. Era tempo de reunir parte do gado para a contagem, e a movimentação no curral exigia atenção e força. Miguel comandava os peões com firmeza, cada ordem curta e direta, cada gesto transmitindo autoridade. Maria Clara observava de perto, ajudando como podia, ainda aprendendo. O coração dela se acelerava a cada vez que os olhares se cruzavam, como se uma corrente invisível ligasse os dois. Em um momento de descuido, Maria Clara tentou abrir uma das porteiras pesadas sozinha. O boi mais próximo se agitou, e por pouco ela não foi atingida pela madeira que se soltou com força. Miguel correu até ela em segundos.
segurando-a pelos ombros antes que caísse no chão. Oh, maluca! A voz dele saiu alta, mas não de raiva. Era de susto. Quer se machucar? Os olhos dela se encheram de lágrimas, mais pelo impacto do momento do que pela dor. Miguel, ao perceber, suavizou o tom. Ainda segurava firme, o calor das mãos dele queimando através do tecido simples do vestido dela. Eu só queria ajudar, murmurou Maria Clara, sem coragem de encará-lo. Miguel respirou fundo, fechando os olhos por um instante. Quando os abriu, a dureza havia cedido lugar a algo mais suave. Você já ajuda mais do que imagina. Não precisa se arriscar desse jeito. Foi a primeira vez que ele reconheceu em voz alta a importância dela. Maria Clara sentiu o coração disparar. Ficaram ali por alguns segundos, próximos demais, até que Miguel, constrangido, soltou os ombros dela e virou o rosto, disfarçando. Naquela noite, Maria Clara não conseguiu dormir. Saiu do quarto e foi até o quintal, onde o vento soprava, trazendo o cheiro da noite sertaneja. O céu estava claro, iluminado pela lua cheia. Ela segurava a medalha entre os dedos quando ouviu passos atrás de si. Miguel estava ali, como se também não tivesse encontrado paz no sono. Não consegue dormir? Perguntou ele, a voz mais baixa que de costume. Não, respondeu ela, sincera. Muita coisa na cabeça. Miguel ficou ao lado dela em silêncio, os dois olhando a lua. O tempo parecia suspenso. Até que ele falou, quase num sussurro. Quando minha esposa morreu, achei que nunca mais ia ter motivo para acreditar em nada viver. Virou só obrigação, a fazenda, o gado, os negócios. Era só isso? Maria Clara engoliu em seco, ouvindo cada palavra. E agora? Miguel hesitou, o silêncio pesou. Ele não a olhou, mas respondeu. Agora. Não sei, você bagunçou tudo aqui dentro. O coração dela pulou no peito. Por um instante, não havia vento, não havia noite. Apenas aquele homem que finalmente deixava escapar a verdade que tanto escondia. Maria Clara criou coragem e colocou a mão sobre a dele. O gesto foi tímido, mas carregado de significado. Miguel não o afastou. Pelo contrário, deixou que ela ficasse, a rigidez dos dedos cedendo sob o toque suave dela. Talvez bagunçar seja o que a vida estava pedindo, disse Maria Clara, sorrindo de leve. Às vezes é preciso derrubar a muralha para poder construir de novo. Miguel a olhou e dessa vez não desviou. Os olhos dele, antes tão frios, estavam marejados de emoção. Por um momento, tudo que ele lutava para esconder ficou exposto. Aproximou-se devagar, como quem teme quebrar algo frágil, e encostou a testa na dela. Não sei como fazer isso menos, confessou. Não sei se é diferente. A gente aprende junto, respondeu Maria Clara, com a voz firme, mesmo que o coração estivesse prestes a explodir. Foi nesse instante que Miguel, pela primeira vez, deixou cair a armadura por completo. Não foi um beijo apressado, não foi um gesto impensado, foi um toque suave, demorado, carregado de anos de dor guardada e da esperança tímida que nascia ali. Maria Clara fechou os olhos e retribuiu, sentindo que aquele momento marcava o início de algo que nenhum dos dois poderia negar. Depois, ficaram em silêncio, apenas de mãos dadas, olhando a lua. Não precisavam de palavras. O gesto já dizia tudo. Nos dias que se seguiram, a mudança era perceptível. Miguel ainda era sério, ainda comandava a fazenda com firmeza, mas havia olhares mais longos, restos súteis de cuidado. Maria Clara, por sua vez, já não se sentia apenas uma forasteira. Sentia que começava a fazer parte daquele lugar, não como uma dívida, mas como alguém que finalmente tinha encontrado espaço. Uma manhã, enquanto arrumava a cozinha, Maria Clara ouviu a voz de Maria, a cozinheira antiga da casa, comentando baixinho com outro empregado. Nunca vi o patrão assim. Ele anda diferente desde que a menina chegou. Até parece outro homem. Maria Clara corou, mas no fundo sentiu uma alegria que não cabia no peito.
Talvez estivesse mesmo transformando aquele coração solitário. Talvez o inesperado já estivesse acontecendo. E você, que acompanha essa história, já se imaginou no lugar de Maria Clara, vendo alguém tão fechado começar a mudar por sua causa? Já percebeu como até o coração mais endurecido pode se abrir quando encontra a pessoa certa? Se essa parte tocou você, deixe seu comentário e se inscreva no canal, porque o que está por vir vai emocionar ainda mais. Os dias na fazenda já não tinham o mesmo peso de antes. Maria Clara, que no início carregava o olhar baixo e o corpo frágil, agora caminhava com mais confiança. Sabia lidar com a horta, entendia a rotina dos animais e até arriscava ajudar nos cuidados com os bezerros recém-nascidos. O sol queimava como sempre, mas já não parecia inimigo. Era quase como um velho companheiro, testemunha silenciosa da mudança que acontecia dentro dela. Miguel, por outro lado, também não era mais o mesmo. Ainda sério, ainda firme, mas havia um olhar diferente, uma paciência que não existia antes. Os peões notaram a mudança e comentavam entre si, sempre em tom baixo, como quem fala de algo perigoso. O patrão anda esquisito, dizia um, desde que aquela menina chegou. Parece até mais humano. Cuidado com a língua menos, respondia outro. Homem feito de pedra não derrete fácil, mas que ele anda diferente. Anda. Maria, a cozinheira, sorria em silêncio sempre que via Miguel se aproximar da mesa onde Maria Clara trabalhava. Para ela, estava claro, o coração do boiadeiro solitário já não era tão solitário assim. Mas como toda mudança verdadeira, a paz não demorou a ser ameaçada. Numa tarde abafada, enquanto Maria Clara buscava água no poço, 2 vizinhos se aproximaram montados em cavalos. Eram homens conhecidos na região, faladores, dados a fofocas. Cumprimentaram com acenos falsos e olhar desconfiado. Então é você a moça que veio parar na fazenda do Miguel? Disse um deles, estreitando os olhos. Já se acostumou a viver como pagamento de dívida. Maria Clara sentiu o sangue gelar. Segurou firme o balde, mas não. Respondeu de imediato. O outro continuou. Todo mundo sabe da história. Sua família te vendeu como se fosse gado e agora anda por aí como dona da fazenda. Cuidado, menina. Esse homem não é fácil. Quem chega perto demais acaba sofrendo. Antes que ela pudesse reagir, Miguel surgiu atrás deles, montado em seu cavalo. O rosto fechado, o olhar faiscando, já falaram demais. A voz dele era firme como aço. Aqui não é lugar de fofoca. Os vizinhos se entreolharam, nervosos. Tentaram sorrir, mas não sustentaram o olhar. Com um aceno rápido, puxaram as rédeas e se afastaram, deixando atrás apenas a poeira levantada pelos cascos. Maria Clara respirava ofegante. Miguel desceu do cavalo e se aproximou dela. Não deu ouvidos. Ela o encarou, os olhos marejados. Mas é verdade. Não é eu fui vendida. Sou só isso aos olhos deles? Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. Depois segurou o queixo dela fazendo olhar direto para ele. Aos olhos deles, talvez aos meus. Não. Cora Oda. Disparou, quis responder, mas a voz falhou. Apenas assentiu, sentindo a força daquelas palavras se gravarem em sua alma. Naquela noite, enquanto ajudava Maria a organizar a cozinha, Maria Clara ainda sentiu o peso da conversa. A cozinheira percebeu e perguntou em tom maternal: "O que foi, menina?" Maria Clara contou, ainda com os olhos cheios d'água. Maria suspirou, enxugando as mãos no avental. O povo sempre fala, minha filha, ainda mais quando vê mudança onde antes só havia dureza. Oh, Q, importa não é o que dizem, é o que vocês dois estão construindo. As palavras da velha cozinheira trouxeram algum alívio, mas não apagaram a ferida. Os dias seguintes mostraram que os boatos se espalhavam. Quando Maria Clara ia à venda da vila buscar mantimentos, sentiu os olhares sobre si. Os cochichos. É a menina vendida.
diziam. O boiadeiro comprou como se fosse negócio. O coração dela se apertava, mas mantinha a cabeça erguida. Sabia que se mostrasse fraqueza, dariam razão às maldades. Miguel notava. Um dia, ao vê-la voltar cabisbaixa da vila, segurou-lhe o braço. Não deixe que essas línguas afiadas te definam. Você não é o que eles dizem. Então o que eu sou? Perguntou ela, a voz embargada. Miguel hesitou, os olhos presos nos dela. Você é o que me faz acreditar de novo. As palavras foram simples, mas carregadas de verdade. Maria Clara sentiu o peito se encher de uma emoção que mal conseguia conter. Mas as provações não vinham só dos vizinhos. A família dela, que havia desaparecido desde o dia da venda, voltou a aparecer. Uma manhã, enquanto cuidava da horta, Maria Clara ouviu um barulho na porteira. Ao olhar, quase deixou o balde cair. Era sua mãe, com o rosto abatido e os olhos vermelhos. Minha filha, disse a voz trêmula, preciso falar com você. O coração de Maria Clara se dividiu em 1000 pedaços. Correu até ela, abraçando-a com força. A mãe soluçava, pedindo perdão. Seu pai morreu menos contou, entre lágrimas. A dívida consumiu tudo, a vergonha, bebida. Eu não sabia para onde ir. Maria Clara chorava junto, sem saber o que sentir. Dor, raiva, alívio, tudo misturado. Miguel apareceu logo em seguida, observando de longe. Não disse nada, apenas deixou que as duas tivessem um momento delas. Mas a presença da mãe trouxe de volta fantasmas. O passado que Maria Clara tentava deixar para trás agora batia a porta da fazenda. Os vizinhos espalhavam novas fofocas, agora até a mãe dela se encosta. Diziam Miguel, embora silencioso, percebia o impacto em Maria Clara. Uma noite, ao encontrá-la sentada sozinha no quintal, ele se aproximou. Quer ir embora com ela? Perguntou, a voz grave, mas carregada de algo que soava como medo. Maria Clara o olhou, chocada. Não, respondeu firme. Aqui é meu lugar agora. Eu escolhi ficar. Miguel respirou fundo, como quem se livra de um peso. Aproximou-se mais sem ela dela. Eu tenho medo, sabia, confessou. Medo de perder o pouco que estou aprendendo a sentir de novo. Ela segurou a mão dele com firmeza. O Senhor não vai perder. Enquanto eu respirar, vou estar aqui. Foi nesse instante que Miguel tirou do bolso uma pequena faca de cabo entalhado. Entregou-a a ela. Essa era do meu pai. Não carrego por lembrança boa, mas por sobrevivência. Quero que fique com você. Não para se defender do mundo, mas para lembrar que ninguém mais tem direito de decidir sua vida. Maria Clara segurou a faca, emocionada. Agora eram 2 símbolos menos, a medalha da mãe e a faca do pai, dados a ela como se fossem passaportes para um novo destino. O peso deles era também a prova de que Miguel a enxergava não como dívida, mas como parte de si. O vínculo estava mais forte do que nunca, mas as ameaças externas ainda rondavam. Os vizinhos, a memória da família, a própria solidão guardada no peito de Miguel. Tudo isso testaria a relação deles nos dias que viriam. E você, que acompanha essa história, já sentiu o peso de carregar o julgamento dos outros, mesmo quando tenta recomeçar? Ai! Pensou em como uma vida pode ser redefinida quando alguém finalmente diz: você é mais do que dizem de você? Se isso falou com você, deixe seu comentário aqui embaixo e se inscreva no canal, porque a próxima virada vai mostrar até onde vai a força desse amor improvável. A seca daquele mês parecia ter engolido as nuvens. O vento vinha quente, raspando a pele como lixa, e a poeira se levantava do chão a cada passo, fina, teimosa, entrando pelos olhos e pela lembrança. Maria Clara já conhecia o peso dos dias assim, o gado inquieto, a cerca pedindo reparo, o curral exigindo atenção redobrada. Mas o que ela não sabia era que, bem ali, entre o ranger da porteira e o silêncio do casarão, alguém tramava contra aquela vida que ela estava tentando construir. Pela manhã, 2 homens da vila passaram rente à cerca.
montados, fingindo que buscavam uma novilha perdida. Não perceberam que Maria Clara os viu trocar um olhar rápido e cúmplice antes de seguirem rumo às moitas secas do fundo da propriedade. Um arrepio correu pela espinha dela. Havia algo errado, uma cebola de perigo descascando ali, camada por camada, sem pressa, até mostrar a lâmina. À tarde, Miguel separava um lote para vacinação, concentrado, poucas palavras, as mãos seguras no trabalho que conhecia desde menino. Maria Clara ia e vinha, levando o que ele pedia, entendendo os gestos, adivinhando o próximo passo como quem aprende a ouvir música antes de saber o nome das notas. Eles já se moviam em sincronia, e isso irritava quem não suportava ver florescer algo que não se compra em feira. Foi quando o cheiro chegou, um fio de fumaça doce e amarga ao mesmo tempo, um aviso que nasceu tímido e, em segundos, virou grito. Maria Clara ergueu o rosto, farejando o ar, e correu para além do galpão de ferramentas. Por trás do paiol antigo, as chamas lambiam a madeira seca, famintas, nervosas, cuspindo fagulhas que o vento espalhava como se fossem recados do inferno. Fogo, Miguel! A voz dela rasgou o quintal. Fogo no paiolo, o corpo dele reagiu antes do pensamento. Em passos largos, ele atravessou o terreiro, gritou pelos peões, mandou trazerem baldes, arrancou a lona do tanque. O fogo crescia rápido, alimentado pelo capim guardado, pela secura, pela maldade de quem risca um fósforo e vai embora. Maria Clara sentiu as pernas tremerem, mas não recuou. Agarrou um balde, correu até o poço, puxou a corda, ergueu a água com força de quem puxa a própria vida de volta e voltou correndo, os pés afundando na terra folva. As chamas avançavam, o calor estalando no rosto, os olhos ardendo, o ar ficando curto. Os peões formaram uma linha baual no ritmo apressado que separa a tragédia de milagre. Foi quando Maria Clara ouviu o mugido desesperado, no estábulo lateral. 3 bezerros presos, encurralados pela fumaça que invadia de lado. O coração dela disparou num compasso estranho, e a decisão veio como raio. Ela soltou o balde e correu para a porta baixa do estábulo, o braço a proteger o rosto, o lenço molhado e improvisado sobre a boca. Um peão tentou segurá-la. Menina, não, tá louca, vai morrer asfixiada. Eles vão morrer antes de mim, menos, ela respondeu, sem parar. Lá dentro, o mundo virou cinza. O chão rangia quente sob a sola das botas. Os olhos lacrimejavam, o ar queimava por dentro. Ela tateou o primeiro bezerro, apavorado, as pernas bambas, e o puxou pelo cabresto, falando baixo, como quem canta para acalmar um pesadelo. Vem, vem, tá tudo bem, vem comigo. 2 sombras, 2 corpinhos trêmulos, a cabeça buscando o peito dela e a porta ali na frente, a luz laranja recortando tudo. Uma labareda estalou na viga, fez barulho de bicho, e por um instante Maria Clara achou que as pernas não obedeceriam, mas obedeceu. Empurrou o primeiro para fora, depois o segundo. O terceiro escorregou, quase caiu, e a mão dela virou gancho, puxando de volta, teimosa, até atravessarem a soleira. O mundo explodiu em gritos, água, fumaça, e o rosto de Miguel surgiu, as pupilas dilatadas, os dentes cerrados, as veias do pescoço saltadas pelo terror que não coube dentro. Cê tá maluca? Ele urrou, agarrando os ombros dela, sacudindo de leve, como se quisesse ter certeza de que era carne, não sonho. Eu disse para ficar longe. Antes que ela respondesse, uma viga interna gemeu como um animal ferido e cedeu, num estalo que gelou o ar quente. Miguel virou o rosto na hora exata para ver o teto interno começar a cair. Empurrou Maria Clara com o braço, largando tudo e se jogando. Junto, protegendo-a com o próprio corpo. A viga despencou atrás, levantando um vendaval de faíscas e cinza. O impacto jogou os 2 no chão e por segundos o mundo virou ruído e luz. Quando o barulho baixou, restou o som do próprio coração, alto, e um zumbido insistente, como quem bate numa lata vazia. Miguel. A voz de Maria Clara saiu quebrada. Ela sentiu o peso dele sobre si, o calor, o cheiro de fumaça e couro e pele. Miguel.
Ele respondeu com um gemido curto, puxando o ar, abrindo os olhos devagar. Um corte fino riscava a testa, o sangue escorrendo em trilha estreita pela têmpora. Tô aqui. A voz veio grave, mas viva. Levanta, não acabou. Eles se ergueram juntos. A linha dos baldes continuava, e a água já domava os dentes do fogo. O paiol tossiu mais 2 labaredas e então cedeu, vencido. Ficou o cheiro de madeira queimada, o céu coberto de cinza, e a sensação de que alguma coisa sagrada tinha sido poupada por pouco. A vila chegou rápido, como o urubu sente carniça. Curiosos, vizinhos, língua pronta, dado apontado. Entre eles, os 2 homens da manhã, agora com fala mansa de quem se livra da culpa, foi descuido. Calor desse jeito é normal pegar fogo. Alguém fumou perto. Pronto. Um burburinho pegou o corpo, virou narrador apressado. Começou a colar na pele o rótulo que eles queriam. Foi ela que entrou onde não devia. Menina vendida só dá problema, traz azar. Bastou um sopro de maldade para acender outro incêndio, invisível e mais perigoso. Maria! Clara sentiu as palavras como pedrinhas atiradas por mãos escondidas. Não disse nada. Estava cansada demais, os olhos ardendo de fumaça, os ombros doendo do empurrão, o lenço encharcado pendendo da mão. Foi então que Miguel deu um passo à frente, o rosto manchado de sangue cinza. E a voz dele, quando saiu, não era do homem que se defendia, era do dono do próprio destino. Quem falar da minha casa como se fosse terreiro de fofoca, vai embora agora. Ele mediu cada um com um olhar. E Quem disser que essa moça trouxe azar, não entendeu nada do que aconteceu. Ela salvou 3 vidas aqui dentro e a minha... O silêncio caiu pesado, denso. Alguém pigarreou, outro mexeu no chapéu e aos poucos o bando se dispersou, alguns resmungando baixo, outros desviando os olhos. Os 2 homens da manhã puxaram as rédeas, prontos para sair. Maria Clara os fitou e a lembrança do olhar trocado cedo ardeu feito brasa. Eu vi vocês mais cedo junto da moita perto do paiol, disse, desta vez sem tremer. Não tinha novilha nenhuma porra ali. Se foi descuido, foi de vocês. O menor dos 2 arregalou os olhos, depois forçou um riso torto. Tá nos chamando de incendiário, menina? Tô dizendo que quem risca fósforo no vento tem medo do próprio brilho. Ela respondeu. E o tique no canto da boca dele denunciou o medo. Eles foram embora sem responder, e a poeira que levantaram não foi suficiente para encobrir a verdade. Alguém queria a fazenda de Miguel de joelhos. Naquela noite, o terreiro respirava, como quem acabou de escapar de um afogamento. Os peões ficaram até tarde, molhando o que restou, recolhendo cinzas, amarrando o que podia cair. Maria preparou um caldo grosso, cheiro de alho e coentro, e todos comeram calados ao redor da mesa, exaustos. Maria Clara, com os dedos ainda tremendo, lavou as tigelas e quando de assar. Sentiu a mão de Miguel segurar a sua, firme, sem palavras. Ele a levou até a varanda, o escuro pontilhado de estrelas tímidas atrás da fumaça que restou. Oh, Court, não! Testa dele já tinha sido limpo, a faixa improvisada prendia o curativo, e a expressão, mesmo cansada, tinha outra luz. Você não devia ter entrado lá, ele disse, olhando o quintal, não para ela. Mas eu também não devia ter deixado você pensar que estava sozinha. Eu não pensei nem por um segundo. Ela respondeu, com uma coragem nova. Eu sabia que você vinha, e se não viesse, eu trazia o mundo nas costas até você aparecer. Ele virou, finalmente. O olhar escuro segurou o dela por mais tempo do que o costume permitiria. Havia gratidão, havia medo, havia uma confissão que ainda não sabia as palavras. Miguel colocou algo na mão de Maria Clara, uma chave antiga, de ferro, fria. Da porteira de cima menos explicou. Eu nunca deixei ninguém com ela. Nem peão antigo, só eu abria. Amanhã a gente vai precisar passar o gado por lá e... Ele respirou, o peito subindo devagar. E também porque eu não quero ser o único a abrir caminhos aqui. A chave pesou como promessa. Maria Clara fechou os dedos ao redor dela.
sentindo o metal imprimir um pequeno semicírculo na pele, abrir caminhos. Era isso que eles estavam fazendo, mesmo que o mundo jurasse o contrário. Os dias seguintes foram de inventário do estrago. O paiol que virou carvão, ferramentas perdidas, um canto do telhado pedindo troca. Mas, ao contrário do que a vila esperava, a fazenda não parou. Miguel reorganizou rotas, transferiu o estoque para outro galpão, ensinou Maria Clara a ler a direção do vento antes de acender qualquer chama, e ela, por sua vez, organizou um rodízio com os peões para cuidar dos bezerros resgatados. As línguas da vila ainda trabalhavam, mas, como todo fogo que não encontra matéria, foram ficando curtas. Numa tarde, a mãe de Maria Clara voltou. Trazia um embrulho de pano no colo, um vestido simples, azul de céu depois de chuva. Era meu, disse, as mãos tremendo. Usei no único dia em que me senti bonita. Guardei como quem guarda respiro. Quero que seja seu agora, para você lembrar que a vida também veste alívio. E ela hesitou. Os olhos marejando menos me desculpa por ter sido sombra quando você precisava de teto. Maria Clara abraçou a mãe e naquele abraço havia uma reconciliação que nenhum vizinho poderia roubar. Quando se separaram, Miguel estava à distância, discreto, observando, como quem entende que certas curas não pedem plateia. Depois, se aproximou apenas para dizer à mãe: a senhora tem lugar aqui enquanto precisar e ninguém mais vai decidir por vocês. Nessa noite, a lua subiu mais clara. Maria Clara foi até a porteira de cima com a chave no bolso. O caminho era de terra batida, 2 trilhas paralelas deixadas por rodas antigas, e o mato sussurrava nas laterais. Miguel a acompanhou, os passos dele sincronizados sem que combinassem. Ao chegar, ela tirou a chave, enfiou na fechadura e girou. O som do metal abrindo soou como música simples e perfeita. Eles empurraram juntos. A porteira cedeu, abrindo para um pasto mais alto, onde o vento soprava livre e a vista alcançava longe. Tem gente que acha que porteira fecha menos, disse Miguel, com metade de um sorriso. Eu sempre achei que ela abre o que precisa ser aberto. Maria Clara olhou o horizonte e sentiu uma certeza nova. A vida tinha tentado vendê-la, reduzir seu valor a uma conta de gado. Mas ali, com aquela chave, com aquele homem, com aquele campo, ela estava comprando de volta o próprio nome. O inesperado não era milagre vindo do céu. Era trabalho, coragem e o tipo de amor que não se anuncia. Com fanfarra, se constrói no dia em que o fogo vem, no dia em que se escolhe ficar. E você, que ficou com a gente até aqui, teria entrado no estábulo em meio à fumaça? Teria tido coragem de enfrentar um mundo inteiro de dedos apontados para salvar 3 vidas e uma história? Se essa passagem te arrepiou, comenta, eu abro a porteira aqui embaixo. Deixa o like pro YouTube entregar esse conto para mais gente, se inscreve para não perder o próximo capítulo, porque o que vem aí vai provar de um jeito que ninguém espera, que o amor também sabe laçar a tempestade.